Exercício 3.24. No caso aqui, a gente vai dar uma volta para o capítulo de eletrostática, porque o último exercício resolvido, 4.38, ele é análogo a esse exercício. Então, vou aproveitar que eles têm os mesmos conceitos, exceto que as propriedades magnéticas do exercício anterior, do vídeo anterior, são agora propriedades elétricas, e a forma como lá a gente fez uma associação de relutâncias, aqui a gente vai fazer uma associação de capacitâncias, ela não é a mesma de acordo com paralelo e série, né? A fórmula não é necessariamente a mesma, porque é sempre um dual, né? Existe um par dual de algo elétrico, existe um dual magnético que tem a mesma cara, mas nem sempre as mesmas equações, né? Então aqui a gente tem na figura 3.54, que inclusive no exercício anterior não tinha uma imagem, mas seria uma imagem muito parecida com essa, né? A gente tem um conjunto de lâminas finas de dois dielétricos, lá era uma chapa de ferro e ar, dielétrico 1 e dielétrico 2 com permissividades, lá era permeabilidade, ε1 e ε2 respectivamente. São materiais isotrópicos, então as propriedades estão uniformes nas três direções cartesianas, mas como conjunto formam um material anisotrópico, ou seja, eu vou ter mais predisposição para seguir o fluxo ou campo elétrico numa direção do que em outro por conta da associação. A distribuição quantitativa é N, obviamente entre 0 e 100%, ou 0 e 1, porque eu só posso ter nada do material ou 100% dele, né? Para o material 1 e 1 menos N, porque é o complementar, para o material 2. Usando as relações de conservação de componentes tangenciais de campo e componentes normais de indução elétrica, calcule as permissibilidades resultantes εx e y para o conjunto. Percebam que aqui ele pede para resolver usando as componentes tangenciais e normais, que, como eu comentei no exercício anterior, 4. Não é bem anterior, né, mas o exercício gravado anterior, que foi o 4.38, lá eu tentei usar quando eu tentei resolver a primeira vez, eu tentei usar esses conceitos de indução magnética e componente tangencial de campo magnético lá, e eu não consegui resolver o problema. Assim como aqui também eu acho que se eu tentasse, eu provavelmente não ia conseguir resolver. Tanto que na resolução que eu tenho, que a gente vai usar como base, eu nem usei. É engraçado que eu resolvi ela usando a associação de capacitores, e eu só deveria ter feito uma associação de relutâncias na primeira vez que eu tentei fazer aquele exercício, porque é muito mais simples. E a gente vai provar aqui novamente, né? Calcule as permissividades resultantes εx e y para o conjunto. Ele já deu aqui o eixo cartesiano, então facilitou para mim, mas eu ia fazer o mesmo eixo. E ele deu os valores de que tem 98% de material 1, e aí obviamente 2% de material 2. Ele tem permissividade relativa. Aqui eu acho que ele não fala, mas é relativa. Eu diria que seria relativa. Não, na verdade é o valor absoluto. Então é 8. Lá a gente tinha o valor de permeabilidade relativa do ferro, que era 1000 vezes, e aí seria 1000 vezes μ0. E o ar, obviamente, seria a permeabilidade relativa 1, e ia ser só μ0, né? Aqui ele já deu o valor absoluto, né? Então, o que vai acontecer? O que acontece, né? Em X, eu quero, de novo, eu quero modelar isso aqui como se fosse um bloco só, com um εx equivalente e um εy equivalente. Então, eu vou olhar do ponto de vista X. Esse cara aqui, obviamente, vai ter uma superfície que eu não estou conseguindo ver, ela está lá no plano, para dentro do papel ou para fora, e ele tem que andar uma distância d, né? De um começo desse bloco até o final, né? E obviamente esse bloco aqui equivalente vai ter a mesma superfície S e a mesma distância d em x. Aqui eu vou fazer um pouco diferente em relação ao 4.38. Eu vou dizer SX e DX para não ter problema de imaginar quando eu olhar no eixo Y que o S é igual, o D é igual, não necessariamente são, né? Então vou dizer que é o S visto do eixo X e o D visto do eixo X, né? O campo quando está caminhando nessa direção. E o que acontece? Quando o campo elétrico vier aqui, ele vai ter a opção de passar, de novo, por um equivalente, que nem eu resolvi no exercício 4.38, um equivalente do material 1, ε1, e um equivalente do ε2. Lógico, tem 2% do volume total aqui, 98% do volume total aqui. Então ele vai tentar ou passar pelo ε1 ou passar pelo ε2. Lá era relutância magnética, aqui a gente tem capacitância elétrica, ou capacitor. É como se fossem dois capacitores que têm capacitâncias. Então aqui eu tenho C1 e aqui eu tenho C2. E essa associação tem que dar o do bloco inteiro. E o bloco inteiro só vai ter uma capacitância equivalente, que eu vou chamar de C equivalente. Na associação em paralelo de capacitores,
ou seja, o C equivalente desse paralelo aqui, eu vou dizer C equivalente em X também, porque é nessa direção que a gente está olhando, ele vale o C1 mais o C2. E uma capacitância, dados por parâmetros construtivos, vale a permeabilidade do meio vezes a superfície que eu estou enxergando quando o campo elétrico ou o fluxo elétrico está atravessando, dividido pela distância. Percebam que é, como eu disse, o análogo da relutância lá do outro exercício, que era 1 sobre a permeabilidade, ou seja, o inverso da permeabilidade, como se fosse o inverso da permeabilidade, da permissividade, vai ser 1 sobre a permeabilidade no caso magnético, né? E lá era vezes L dividido por S. E aqui é vezes S dividido por D, que é uma distância. Lá eu chamei de L, aqui eu chamei de D. Mas seria L também. Então percebam que eles têm a mesma cara, mas eles não são necessariamente calculados de maneiras iguais, sobretudo porque lá a propriedade é a permeabilidade magnética e aqui a propriedade é a permissividade elétrica. Mas a parte S e L, aqui é o inverso do que estava no outro exercício. Então vamos lá. Percebam que nessa vista, o material 1 vai ter 98% da superfície SX. Que suponho que tenham 100 lâminas, 98 são de material 1, 2 são de material 2. Dessa superfície toda, 98 da área do lado é o lado do material 1 e 2% é o lado do material 2. Então eu tenho ε1 vezes. Aqui eu vou resolver genérico, então eu tenho N, porque ele falou que é N para o material 1, N vezes SX para o material 1. Lógico, independente se é material 1 ou 2, eles vão dar dx nos dois sentidos. Então eu tenho dx, não tem nenhuma contribuição do fato de ter 98% de um e 2% do outro. ε2 vezes 1 menos N vezes a superfície x dividido pelo mesmo dx. O material equivalente vai ter um εx, que é o que a gente quer calcular. Ele tem a superfície x total, porque é um bloco só, que não tem como se fosse um material equivalente, né? E ele também vai ser percorrido pela distância dx. Sx é equivalente para todo mundo, eu posso simplificar. Dx a mesma coisa. O meu εx, permissividade elétrica na direção x, vale n vezes a permissividade 1, mais 1 menos n vezes a permissividade 2. Usando os números que ele deu ali de ε1 igual a 8, ε2 igual a 1, 0,98 para n, esse valor resultante para x é 7,86. Perfeito? Resolvido para x. Para y, obviamente, a gente vai olhar y, vou ter que mudar a cor. Para y, eu estou olhando aqui, a minha superfície y agora é a tampa ou o fundo dessa, ou a base desse bloco. Então aqui tem um SY, que obviamente é o mesmo do bloco equivalente, senão eu não posso considerar coisas iguais. E eu tenho uma distância dy a ser percorrida, certo? Que também é a mesma distância dy aqui. Se ele for um cubo é tudo igual, mas pode ser que não seja. Então por isso que aqui eu fiz a diferenciação, a distinção entre as direções x e y. Ele consegue perceber que independente do empilhamento dos materiais 1 e 2, quanto tem de um, quanto tem do outro, eles todos vão ter que ter a mesma SY, a mesma base, ou a mesma tampa, ou o mesmo fundo. Senão eu não posso criar um bloco equivalente. Senão eu teria folhas de papel, se eu estivesse empilhando um papel A4 com um papel A5. Não é o que esse desenho aqui me indica, né? Então, obviamente, é como se eu tivesse tudo folhas de A4. Quando eu estou olhando de baixo, elas têm a mesma superfície. Então, SY é igual, independente de quanto de meio 1 e meio 2 que eu tenho. Mas é o DY que muda. Porque ó, eu estou subindo aqui na direção Y. Se eu tenho 98 lâminas de ε1, material 1, né? Obviamente eu tenho 98% do comprimento de Y com material 1, porque eu empilhei 98 folhas A4 azuis e 2 folhas A4 vermelhas. A distância, a folha A4 não é muito bom exemplo, mas ele falou lâmina, né? Então a pequena espessura da folha A4, eu tenho 2 folhas A4 vermelhas e 98 azuis. Então nesse comprimento, se eu tivesse empilhado todas, a altura dessa pilha de papel, de folhas, teria 98% da altura total azul e 2% vermelho. Então, C equivalente Y, óbvio. Nessa direção Y, se eu tivesse equivalente
esses dois materiais juntos, eu estou vendo a capacitância desse cara aqui em série com a capacitância desse. Então, eu estou vendo a capacitância do material 2 em série com a capacitância do material 1 no sentido Y, né? No X eu podia escolher passar por um meio para o outro, no Y não tem escolha. Eu vou ter que passar por todas as folhas, então eu vou ter que passar por todas as 98 folhas azuis e depois por todas as 2 folhas vermelhas. Aqui concentrando as folhas por cor, né? Que seria, no caso, por material. E isso vai ter que dar o capacitor equivalente em Y. A associação de capacitores em série não é igual à associação de relutâncias em série, assim como a gente fez primeiro em paralelo e não deu igual ao paralelo das relutâncias. Aqui é aquela regra das resistências em paralelos, né? 1 sobre a capacitância equivalente tem que ser igual a 1 sobre a capacitância 1, que está em série, mais 1 sobre a capacitância 2, que está em série. Capacitância a gente já viu que é permissividade em Y, SY, dividido por DY. O C1, ele tem ε1, ele tem SY, porque olhando no sentido Y, todos têm a mesma, são todos a folha da 4, só que ele tem 90, aqui eu estou fazendo genérico, né? Ele tem 98% do DY. Tem 98, a altura de 98 folhas azuis antes das 2 folhas vermelhas. Mais 1 sobre ε2 vezes o SY, que é constante, nesse sentido, 1 menos N dy. dy é igual em todo mundo, ainda que esteja embaixo. Posso simplificar. SY, a mesma coisa. 1 sobre ε1 sobre N, aí eu vou fazer aqui, né? É igual a N sobre ε1. E 1 menos N sobre ε2. Certo? Bom, eu posso jogar os números aqui, expressar o εy equivalente. O εy equivalente vai ser simplesmente o inverso desses dois caras aqui. N sobre ε1 mais 1 menos N sobre o ε2. Se eu jogar ε1 igual a 8, ε2 igual a 1, N igual a 0,8, 0,98, eu vou encontrar o εy, que é 7,02. Perceba então, a gente resolveu um exercício de um outro capítulo, mas que é, pelo enunciado, a mesma essência do exercício recém-gravado 4. Do capítulo 4, né, o 4.38. A única diferença é que aqui as fórmulas de associações de capacitâncias é diferente, são diferentes do que as fórmulas que a gente usou no exercício anterior. Na verdade, são cruzadas, né? O que era paralelo num é em série no outro, o que era série num é paralelo no outro. E a fórmula intrínseca da capacitância é parecida, tem a cara parecida com a da relutância, mas não é igual, né? Aqui é proporcional à superfície, lá era inversa à superfície, inversa à distância, proporcional à distância, proporcional à propriedade do meio, caso permissividade elétrica, proporcional inverso ou inverso, inversamente proporcional à permeabilidade do meio. Mas aproveitei que era um exercício também adicional para resolver aqui, né? E ele usava os mesmos princípios, então eu acabei voltando para o capítulo 3. Provavelmente a gente vai continuar ou com o capítulo 4, ou fazendo gravações de exercícios do capítulo 5, que aí começa a parte de magnetodinâmica. Até um próximo exercício.